Prazer estar aqui, viu? Senti. Uma alegria. Olá, eu sou Marcos Vinícius Rodrigues. Esse é o programa Livros à Mão Cheia, o programa de literatura da TV Alba, uma realização da Academia de Letras da Bahia, com apoio da Assembleia Legislativa. E o nosso programa é um passeio pela obra dos autores que nós trazemos como convidados ou convidadas, né? Sempre passando por todos os livros deles. E hoje nós vamos conversar com Lívia Natália, poeta, que se apresentará ao longo do programa quando a gente falar dos seus livros, Lívia. Como é que você está? Estou bem, feliz de estar aqui. Essa casa é uma casa que sempre me recebeu muito bem. E é uma alegria estar com você, né? Que a gente já se conhece há tanto tempo, a gente é leitor um do outro, então é uma alegria muito grande. A gente se conhece do tempo da graduação em letras. Exato. Né? Vai dizer mesmo? 1998, não, isso foi, 99? tem 2, 3 anos, um pouquinho antes da pandemia. É verdade, foi 2019, 2018. Né? E nós fizemos juntos uma disciplina de criação literária. Exato. Com a professora Antônia Herrera. Antônia Herrera. Né? Éramos inéditos ainda naquela época, depois publicamos em épocas diferentes, em momentos diferentes, né? E o seu primeiro livro é este aqui, O Água Negra, que foi vencedor do Prêmio do Banco Capital, não é isso? Em 2011. 2011. Né? Fale dele. Não, eu quero que você fale dele o seguinte. Eu acho que eu já perguntei isso para alguém, não sei se para Breno ou se para Rita Santana. Como é escrever antes de ser publicada e depois de ser publicada? Então, esse processo aqui eu imagino que tenha sido longo, né? Porque não tinha perspectiva de publicar, né? Ganhar prêmio, a gente acha que vai ganhar, mas pode ser que não, né? Como é que é? Pois a história desse livro é completamente diferente. O que aconteceu? Eu fiz letras, né? E em letras a gente sabe que hoje em dia isso muda um pouco, né? Porque é outra geração. Mas em letras a gente sabe que se você tiver 20 pessoas, 30 são poetas, 60 são contistas ou qualquer coisa que se queira. Então todo mundo escrevia naquela época. E era interessante porque a gente tinha oportunidade de trocar isso em roda, fora da sala de aula. Mas eu sempre fui uma poeta muito tímida, eu não tinha nenhum interesse em publicar. Nunca quis publicar absolutamente nada. Até hoje, para mim, tem horas que me dá uns 2 segundos, assim, eu digo, eu vou converter isso tudo em PDF, botar na internet, quem quiser ler. Eu tenho muita agonia com publicação. O caso de Água Negra foi o seguinte, na época eu tinha um blog, e era um blog daqueles de antigamente, né, bem escondidinho, e aí quando eu via alguém na roda, que eu gostava muito do trabalho, eu dizia, poxa, dá uma olhadinha no meu blog para ver o que você acha de meu texto. E isso caiu nas mãos de Mônica Menezes. Sim, sim. Poeta, professora, que é professora da UFBA, de literatura hoje da também, UFBA. Né? E aí Mônica entregou esse blog, esse endereço, a Zé Carlos, lembra da Quarteto? Sim. O editor da Quarteto. Zé Carlos, esqueci o sobrenome dele. Não vou arriscar. Era professor de literatura portuguesa e editor da Quarteto. Exatamente. E aí um dia eu estou em casa, toca meu telefone, eu não gosto nem de atender telefone, até hoje. Zé Carlos me diz, olha, Lívia, eu vi suas poesias. Tudo que ele falou depois eu não ouvi. Eu digo, como que você viu minhas poesias? Você não viu minhas poesias? Eu nunca lhe mostrei nada. E aí a gente já era amigo, mas a ligação, fiquei muito nervosa. Ele disse assim, olha, a frase que mais marcou, dizem que poesia não vende, mas eu quero publicar a sua. E aí começou uma pressão muito grande de todos os lados, e eu disse assim, eu tenho que dar um jeito para desistirem de mim. E aí eu saindo uma vez da universidade, tinha o outdoor. Mostra o seu talento, Prêmio Banco Capital de Poesia. Eu digo, é ali que eu vou. Eu vou juntar tudo que eu tenho, claro, que eu também não juntei como quem arrastasse o pó para o meio da sala. Eu juntei com dignidade. Juntei tudo e disse assim, eu vou mandar, daí eu vou perder, e aí quando eu perder, ninguém vai querer ficar me pressionando a publicar mais. Simples assim.
a publicação, e acabou que deu errado, né? Eu ganhei o prêmio. Deu errado. Com você na banca, Aleilton E Kátia Borges. Kátia Borges. Então, 3. deu errado porque nós pegamos o seu livro e foi uma decisão unânime. Lindo isso, né? Foi uma decisão unânime. Eu não queria. Freud explica, né? E aí a surpresa quando abriu o envelope era você, anônimo, né? O Banco Capital é anônimo, a gente não sabe, ninguém sabe. Eu acho que só uma pessoa que faz a inscrição é que pode descobrir quem é, mas nem o Fernando Oberlander que comandava, ninguém sabia, tudo lacrado, né? E aí quando abriu era o seu nome. Eu tomei um susto quando recebi a ligação, outro susto. Agora eu começo a me acostumar melhor. E aí, como é que. Nossa, e aí tem uma coisa aqui, vocês que estão nos ouvindo, que e eu vou falar sobre isso depois, que esse é o livro de trabalho dela, né? Então, tem anotações aqui. Mas antes de falar do que você anota nos seus próprios livros, eu vou pegar a outra edição, está aqui. Né? Aí você depois tem uma aberta aqui. Aí você depois você faz Água Negra e outras águas, né? Como é? Por quê? O que é isso? É uma volta? É um retorno? É uma reescrita? É uma insatisfação com o primeiro? Ou é apenas um mero complemento? Depois de Água Negra, sai Correntezas. E eu sou uma pessoa que demoro muito escrevendo. Entre um livro e outro, eu demoro uma média de 5 anos. É muito difícil eu conseguir fazer em menos tempo do que isso. Um livro realmente inédito, né? No caso de Água Negra, havia uma provocação do editor. Olha, Lívia, o livro está completamente esgotado, esgotou realmente muito rapidamente. Esse Água Negra vermelhinho, ele virou, assim, peça de colecionador. É o caso desse e do Correntezas. Quem tem. Quem não tem, procura e tenta até comprar em sebo, porque as pessoas, quem gosta da nossa literatura, gosta de ter todos, né? É coleção. E aí, quando ele me provocou a reeditar Água Negra, eu falei assim, mas eu não vou. Porque naquela época, nesse tempo, eu achava que eu não podia mexer no poema para publicar de novo. Eu achava que seria uma desonestidade com quem me lia. E aí eu disse assim, não, eu faço contanto que eu possa colocar outros poemas. E aí a gente chegou a esse acordo. Outras Águas é uma parte que tem mais uns 10, não sei exatamente a quantidade de poemas, mas que dialoga com Água Negra, já não sei nem quantos anos depois, né? Acho que é 2016. Eu não sei as datas, nunca sei. Então, assim, você tem um intervalo grande para que eu pudesse, de alguma maneira... E são duas pessoas completamente diferentes. E eu acho que talvez por isso, não apenas pela ideia de não querer mexer no poema, mas porque essa pessoa que escreveu Água Negra é uma pessoa que estava em 2 rituais que foram muito importantes e ainda são para mim. O primeiro era me compreender como uma pessoa com transtorno depressivo. E era uma coisa muito difícil, né? E o único lugar onde eu conseguia pensar um pouco sobre isso era na poesia. E a segunda questão era o fato de eu estar me aproximando de Orixá. Eu ainda não era feita no santo, quando eu escrevi Água. Depois que eu ganho, depois que acontece tudo, aí é que eu fiz santo, esses processos todos. Mas, então, também é um livro de alguém que está descobrindo, de um lado, uma dor muito intensa, uma dor, assim, realmente pungente, da depressão, do desamparo, da ansiedade, e alguém que está descobrindo um caminho de cura incrível, que é o Orixá. Aí, quando vem as outras águas, eu venho tentando pensar como se eu estivesse pescando, né? Poemas que vieram depois e que, de alguma maneira, respondem às angústias do primeiro. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, é mais uma resposta, né? Sim. E essas águas têm a ver com o seu caminho? Tem. Mesmo? Tem. Porque tem água em outros lugares também da sua tem, literatura. Eu não consigo Mas sair. Antes de chegar... E não é de propósito. Tem a ver com o seu caminho espiritual? Olha como eu pergunto de uma maneira muito... Você pode dizer que não e não querer falar do assunto, né? Então, mas eu posso tem a falar. ver? Tem a ver. Fale sobre isso. Tem a ver. Eu sou uma mulher consagrada a Oxum. Pois é. Isso que eu queria que você dissesse. Fui criada por uma mulher de Iemanjá. Mas aí,
Antes disso, mas você não era aqui ainda, você já sabia ser orixá aqui em Água Negra? Nessa época, esse livro foi escrito durante 10 anos. E esse livro, nessa época eu estava começando a frequentar um terreiro. Nos últimos 4 anos, antes de chegar ao prêmio, eu estava começando a frequentar um terreiro. E eu, diferente de muita gente que faz tudo muito rápido, eu fiquei anos na casa frequentando como visita. Aí depois fiquei com uma Bian, que já era uma pessoa mais ou menos da casa, mas que não tinha acesso aos rituais mais complexos, aos segredos. E esse livro é um livro que fala desse processo de encontrar em Oxum um caminho de ser mulher. Quando eu lanço esse livro, eu estou com 21 anos. É isso mesmo, estou com 44, faz uns 2 meses, né? Eu estou com 21 anos, é 21 mesmo, Lívia? Já nem sei, 2011. Não. Eu sou péssima de fazer conta. É mais. 31, então? 31. 31 não. Talvez seja por aí. Gente, olha, eu sou de letras. Mas você já sabia que você era de Oxum? Eu já sabia. A partir do oráculo e a partir do oráculo mãe, que finalmente ela me conta a minha história inteira com esse orixá, que vem desde que eu tinha 3 meses de nascida, né? Que a primeira vez que ela incorpora em mim, eu era uma bebê de colo, e aí as negociações, aquelas coisas, né? Que é uma religião que exige muito, ela retorna quando eu faço 24 anos com aquilo que a gente chama de chimba, né? A chimba de orixá, que a gente toma uma porradinha para dizer assim, ei, tá onde? Vamos embora. Então eu faço o santo, pronto, eu localizei a história. Eu faço o santo com 30 anos e com 31 eu lanço Água Negra. Então tem muito a ver com isso. E na análise, né? Porque aí tem o outro pedaço do livro. Na análise, no set psicanalítico, eu consegui localizar de onde vem esse primeiro título. É de uma cena muito dolorosa da minha infância, que eu não costumo comentar muito, mas eu perdi uma irmã dentro de casa, a gente ficava muito tempo sozinho, e nós tivemos um acidente tenebroso com fogo dentro de casa, né? E nós estávamos trancados em casa, por nossa segurança, né? Mas criança é imponderável. E aí os vizinhos invadem, mas não sabiam como apagar o fogo nela. E aí a enfiam num balde, e eu me lembro vivamente a fuligem correndo. Então, a Água Negra é muito essa, assim, sabe? É sobre isso, é sobre ela. E tem vários poemas, acho que tem muitos poemas que eu ainda escrevo para ela e para essa cena, porque ainda é difícil muito de digerir. Mas a primeira Água Negra é nesse sentido mesmo. Entendo. E, e essas águas continuam, né? Você, na obra toda, né? E aí vem logo depois, se não me engano, vem o Correnteza, que é esse daqui, né? E eu acho que é outra velocidade para aproveitar o título, né? E aí a gente vai falar de Correntezas daqui a pouco no próximo bloco. Voltamos com Livros à Mão Cheia. Estamos hoje conversando com a poeta Lívia Natália. Deixamos no próximo bloco a deixa de falar do Correntezas. Mas antes, Lívia, poeta ou poetisa? Essa grande polêmica. Poeta. Não gosto do poetisa. Eu acho que não tem uma corrente que diz que poetisa é um poeta pequeno, apequenado. Mesmo, né? Então, já que eu assumi o título, que seja aquele que me deixa mais encaixada na história, né? Poeta. E aí, depois do Água Negra, vem Correntezas, né? A gente já falou do Água Negra antes e depois, e agora o Correntezas, né? É mais forte, é mais rápido, é mais turbulento? É mais turbulento, eu acho. Esse é um livro que ele começa com uma cena, que é do primeiro poema, quando eu fui visitar a minha mãe
E eu vi minha mãe, a época, né, ela estava ainda bem inteirona, né? Era 2015, não, 2013, 2014, porque o livro acho que é de 2015. E ela coloca as mãos assim na poltrona, como os velhos fazem, para se sentar. Ao sentar eu não reparei nada, mas quando ela botou a mão nos braços da poltrona para levantar, eu vi a velhice nas mãos dela. A primeira vez que eu entendi que minha mãe estava velha. Isso é muito forte, né? E esse livro não é nem para minha mãe, é por ela. Porque esse livro também fala sobre o processo de gerenciar o fato de a gente ter um diagnóstico de mal de Alzheimer. E foi um diagnóstico dado de uma maneira muito bruta por uma médica militar, porque minha mãe também é militar, né? E eles não têm, muitos deles, né, não vou generalizar, mas naquele caso a médica não teve nenhum pudor, nenhum instinto de preservar e disse a frase inteira. E eu e meu irmão não tínhamos mais onde pisar. E aí esse livro vem muito nesse sentido, assim. Esse livro, eu sempre penso ele como uma tentativa de conversar com minha mãe em camadas que eu nunca conversei com ela. E é também uma tentativa de me pensar como mulher e pensar outras mulheres negras, principalmente, a partir dessa visão, né, desse processo de adoecimento, de envelhecer, né, como muitas de nós envelhecemos sozinhas, sem nenhum companheiro ou companheira. Então, esse livro é muito sobre isso, mas é um livro ao mesmo tempo, ele é marinho, né? Ele é muito marinho. Esse livro, eu me lembro uma vez que eu estava dando aula na universidade, estava voltando para casa. Àquela época eu morava em Pituaçu, então pegávamos a orla inteira de carro. E aí, depois da cena da cadeira, lá um certo momento eu vejo o que a onda faz com a água. E aí eu fiquei meio obcecada. Eu digo, ela está puxando o tapete, entra e gira. Eu não quero saber isso por um oceanógrafo. Eu tentei traduzir isso na poesia. Dizer como é que essa água se comporta, né? Porque a água do mar, ela é extremamente bruta, aligerada, né? E minha mãe é uma mulher de Iemanjá Ogunté. Então, esse livro tenta alcançar um pouco isso. Eu já ia perguntar isso, a água do mar é de Iemanjá. Eu ia perguntar, e Oxum não ficaria com ciúme, mas Iemanjá é da sua mãe. É de minha mãe. E durante muito tempo, quem é de axé deve entender, durante muito tempo, essa Iemanjá ficou na frente. Então, onde quer que eu fosse, mesmo quando eu era adulta, já podia ir em algum lugar para pedir para abrir um jogo para mim, sempre aparecia Iemanjá. Eu fiquei durante muitos anos, até os meus 24 anos, tendo certeza que eu era de Iemanjá. Até que minha mãe resolveu, quando eu estava muito doente, ela disse, tá, tudo bem, então vamos conversar. Me contou a história inteira, o que foi muito bom. E só que essa presença de Iemanjá na minha vida é muito forte. Porque minha mãe é um maremoto inteiro. E esse livro é muito para tentar honrar essa mulher que eu e meu irmão, a gente diz que ela é uma força da natureza, né? A gente descreve minha mãe assim. E falando de força, nesse livro tem um poema Quadrilha, que ficou muito conhecido por motivos não tão legais. Não tão legais. Né? Quer falar dele? Quero. E do que aconteceu? Quero. Curiosamente, desde o meu primeiro livro, existe sempre pelo menos um poema em que eu estou falando sobre genocídio de juventude negra, sobre violência policial. Nesse caso, veio o Quadrilha. E o Quadrilha comparece para mim quando acontece a chacina do Cabula. E que 11 jovens, 12, foram mortos por um volume que era o quíntuplo, o sextuplo de policiais com armas de grosso calibre, etc. Quando eu acordei de manhã e o meu companheiro, à época, ele estava no celular e ele disse assim, isso não pode ter acontecido, porque foi na madrugada, né? Ali no Cabula,
em Salvador. Foi de madrugada. E aí a gente já acordou com essa notícia na TV, nos jornais e no WhatsApp. E aí quando ele me mostra a notícia, normalmente você vai correr, né? Porque tem mais coisa embaixo. Quando eu corri, eram fotos tenebrosas desses jovens já em cima daquelas mesas do necrotério, do IML, porque as pessoas também têm um gosto por esse grotesco, principalmente quando acontecem com corpos que não são corpos que cabem, né, nas ordens sociais, né? Corpos que a gente pode pensar como corpos que são dissidentes, mulheres, negros, pessoas não brancas, pessoas do LGBTQIAP+, acho que eu consegui falar tudo. Esses corpos são corpos que eu acho que as pessoas têm um gozo quando a gente morre. E eu escrevi esse poema com esse choque, né? Porque no jornal dizia uma quadrilha de assaltantes de banco. E aí, quando falou quadrilha, disse Drummond. Assim, é o único poema que eu fecho assim, ó. Quadrilha, eu estou falando, estou dialogando com Drummond. Porque eu pensei, por que quadrilha de branco pode ser quadrilha de amor, quadrilha junina, quadrilhas de desencontros amorosos, e quadrilha de preto só pode ser essa quadrilha. E, ao mesmo tempo, eu queria escrever uma quadrinha, mas não saiu uma quadrinha, né? Acho que são 5 versos. E eu escrevo esse poema e lá o livro já estava publicado. Já estava publicado há quase um ano. Antes do que acontece depois com o poema, o poema, você quer dizer? Você sabe de qual? Quer ler? Eu não confio na minha memória. E não tenho nenhum problema com isso. Quadrilha. Maria não amava João. Apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. 5 versos. Só isso. Virei o alvo preferencial. Porque aí esse poema foi escolhido num edital para sair num projeto... Do Movimento Negro de Ilhéus. E saiu em Buzz-Door, não é? Nesse caso, saiu em Buzz-Door, que é um poema de amor, não fez efeito, ninguém mandou retirar. Mas esse saiu no outdoor. No outdoor, que é um cartaz parado na rua. Alguém tirou aquela foto e a foto do outdoor joga no Google, Lívia Natália. No outdoor já tinha a minha foto, mas aí acha no Google uma foto minha de cara, de frente, assim, bem visível, e dizem assim, botam no WhatsApp da PM, de lá de Ilhéus, dizendo, olha, essa mulher está, e aí usa uma palavra completamente problemática, denegrindo a imagem da polícia baiana. O que é que ela merece? E aí a minha foto com o meu nome começa a circular e daqui a pouco era a foto, o nome, o poema, onde é que eu trabalho. A foto, o nome, o poema, onde é que eu moro. Eu me lembro que eu tive muitas crises de pânico. Uma vez eu acordei de madrugada e eu tinha certeza que tinha alguém na porta batendo. Eu tinha certeza e não sabia como é que eu ia me livrar, porque a pessoa que estava mais perto de mim estava a 20 minutos de carro. Eu não tinha, como é que eu ia ligar para a polícia? Se era a própria polícia que estava me perseguindo. Não aconteceu, mas para mim foi muito real. Eu acho que esse pânico que eu tive nesse dia traduziu muito do que eu vivi durante muitos anos com esse livro. Esse poema é um poema que ele fala sobre afeto mesmo, né? Sobre como se torna inviável você conseguir amar um homem negro, principalmente se a gente pensa, estou falando principalmente da periferia, mas a gente sabe que semana passada 3 filhos de diplomatas foram brutalmente arguídos na rua pela polícia no Rio de Janeiro. Eram 5 meninos, 2 brancos. Os brancos entraram no prédio, os pretos precisaram ficar retidos e foram submetidos a uma revista muito violenta que nem nos países deles eles nunca tinham visto. Porque
que era um do Canadá, se eu não estiver enganada, de Gana. Então, os bichinhos não falavam nem português. Então, esse poema eu fiquei pensando muito assim, sobre quem fica. E, normalmente, quem fica são as mulheres. E, apesar da polícia... Aí, quando eu digo a polícia, eu acho que é muito importante registrar isso. Eu não estou falando da polícia, meu tio, Eurico, que é policial aposentado. Quando eu digo a polícia, eu não estou dizendo uma grande amiga que tenho que é policial. Eu não estou falando da pessoa policial. Eu estou falando de uma instituição que se organiza, inclusive em seus manuais, para dizer tais tatuagens são de gangue. A abordagem tem que ser feita assim em tais lugares. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem, eu tenho muitas tatuagens, e essa foi a primeira que eu fiz, com um motivo muito nobre, eu não queria entrar no exército naquela época. E naquela época eu não podia com tatuagem, minha mãe tinha loucura que eu fosse estudar na ESAEX, né? Não que eu não quisesse, é uma coisa de jovem, né? Ver a mãe a vida inteira de farda, uma perturbação, aí você não quer nada, você não quer aquilo. Mas essa tatuagem que eu fiz com a maior inocência do mundo, segundo um livro que estipula quais são as tatuagens de gangue aqui na Bahia, essa é a tatuagem de uma das gangues que atua aqui na Bahia. Não faz nenhum sentido. Então, eu virei alvo, assim, de uma forma muito violenta, da PM, o governo do Estado, que aí eu falo, viu, minha gente? O governo do Estado que bancou aquele edital, que era um edital da Secretaria de Cultura, que aquele grupo do Movimento Negro de Ilhéus tinha ganhado. O governo solta uma nota. O Prisco, né, que todo mundo conhece, o Prisco já tinha soltado todos os cachorros que ele tinha em cima de mim. Vários PMs respondendo a essa pergunta, o que é que ela merece. E o governo, em vez de botar água fria, ele publicou uma notícia naquela época no Facebook dizendo não tem dinheiro da Secretaria de Segurança nessa propaganda e o governo não coaduna com essa postura. Gente, vocês terem ideia, até, eu não vou citar o nome, mas até um dos líderes espíritas daqui de Salvador foi para a rádio falar de mim, dizendo que ele me esculhambou e eu estava ouvindo. Eu ouvia, terrível, né? porque eu gostava muito do trabalho dele, ainda gosto. Mas eu estava no táxi ouvindo e ele dizia, temos aí uma tal de Lívia Natália. Eu digo, meu Deus! Então foi de A a Z. Assim, e o que é que ela merece? Normalmente era estupro corretivo. Ela merece que um desses vagabundos que ela defende pegue ela, mate. Não, mate não. Faça tudo o que ele quiser, depois largue ela lá, que eu faço questão de ir buscar. Eram, assim, coisas que envolviam misoginia e racismo em alta. Essa mulher devia cuidar desse cabelo. Uma mulher feia. Eu digo, gente, você pode falar muita coisa de mim. Isso não se pode falar de mas você, que você é muito bonita. E aí eu dizia, até isso eles quiseram derrubar, né? Ai, o microfone, desculpem. Até isso eles quiseram derrubar a minha autoestima. Mas, desculpa por estar me alongando muito nessa resposta, mas eu acho que é importante dizer, eu tenho lá todos os prints do que comentaram, porque tinha uma coisa assim no Facebook, que os policiais vinham e reescreviam o meu poema, inserindo no poema o auto de resistência. E aí o que acontece? Assim como eles respondiam, as mulheres que foram deixadas, as filhas, as mães, as namoradas, as esposas, começaram a se manifestar. E eu recebia mensagens, eu recebi uma de uma menina que especialmente me tocou, que ela disse, Lívia, esse João daí é meu irmão. E eu ainda tive que responder aos vizinhos se ele estava andando errado. É isso mesmo. Lívia, e aí acho que a gente pode falar ainda sobre a qualidade do poema, que é a releitura e o diálogo com Drummond, que é muito interessante, certo?
E aí vamos aproveitar o intervalo para eu pegar o poema de Drummond para lembrar com quem que a moça fica, que é o João Fernandes alguma coisa, que não estava na história, né? E a gente volta daqui a pouco. Voltamos com Livros à Mão Cheia, conversando hoje com Lívia Natália. E aí eu prometi no último bloco que a gente ia comentar mais sobre o poema do Drummond, com quem você dialoga. O Drummond diz, eu vou ler rapidamente, viu? Depois vocês leiam com calma em casa. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, é o único que é mais grave, assim, no final, né? E Lili, que é o que interessa aqui, casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, o final do poema, e o final, pelo menos, da personagem Lili, é um final bom, inesperado. Ele pega uma saída de fora do poema. Né? E no seu poema não há saída. Né? Não há final bom porque não há saída. Porque algo que está fora do poema, que é a polícia, impede que esse amor se realize. Né? Eu acho engraçado que tem uma turma da UNEB que estava lendo esse texto e a gente não faz isso, não diz assim, é assim assado. Aí eu sempre indico alguém que leu e que eu achei interessante a leitura, vai ler o professor Jorge Augusto, vai ler fulano que escreveu. Agora, uma coisa que eu vou me dar o direito de fazer aqui, né? Esse poema é sobre amor, é uma história de amor. Quando o pessoal da UNEB ficava tentando entender como é que Maria não amava João, mas idolatrava seus pés escuros. O amor também é inexplicável, né? Eventualmente. Então, assim, era só uma história de amor. Talvez a gente pudesse entender, se isso não fosse abruptamente interrompido, o que aconteceu? Se aconteceu como a Lili de Drummond. Mas não. O fato é que amar, conviver, perfilhar, cuidar de homens negros é um trabalho que fica muito para essas mulheres pretas, porque somos nós que os amamos, em qualquer postura que nós estivermos, mas é muito difícil, é muito angustiante. Tem uma coisa que eu sempre falo muito com os meus alunos, né? Que em famílias pretas é muito difícil. Eu imagino que isso possa acontecer em muitas outras, mas em família preta, as manifestações de amor, principalmente dos pais para os filhos, muito raramente hoje em dia tá melhor, mas naquela época era muito menos essa ideia de meu filho, eu te amo, você é tão bom, você é tão maravilhoso. Como é que um pai, uma mãe preta mostram que ama um filho? Vai cortar o cabelo, tire esse boné, coloque identidade, tá com a identidade no bolso. E aí eu já ouvi dentro de casa assim, mas eu vou comprar o pão, leve a identidade. Então, não é só, você não tem a liberdade de amar a plano terreno. Você tem que amar com medo de que o excesso de o excesso de cuidados que são comezinhos, né? De colinho, beijinho, eu te amo. A gente tem um medo que isso fragilize. Os pais têm um medo que isso fragilize as crianças pretas. Porque tem um filme incrível, vou citar aqui muito rapidamente, que é com Viola Davis e Denzel Washington. O Fences, que foi traduzido no Brasil por Um Limite Entre Nós. Sim. A cena dele com o filho é perfeita. Ele diz, eu não preciso dizer que eu te amo. Você dormiu numa cama quentinha, você jantou, eu não preciso te amar. E no final ele diz, porque se você for esperar que as pessoas te amem para preservar a sua vida, você vai morrer. É isso mesmo. Lívia, eu tenho que falar dos seus outros livros todos, mas eu quero antes
falar desse livro aqui, Teoria Crítica e Criação Literária, O Escritor e Seus Múltiplos, de Evelina Reusel, que foi nossa professora e é minha confreira aqui na academia, e desse projeto O Escritor e Seus Múltiplos, porque você é uma escritora múltipla, né? E a gente vê no seu livro, deixa eu pegar qualquer um que a gente pegue, né? Aqui, o Água Negra tem. Seu livro de trabalho... Vou ver, acho que não pode mostrar exatamente, mas tem uma anotação. Esse poema no final foi publicado. Tem uma anotação, né? Aqui, você escreve esse poema no livro lá, pronto. E você tem nos seus outros livros todos anotações, né? Eu já vi, tem livro marcado, tem um outro livro aqui, muito de trabalho seu, tem marcações. Dia bonito, tal, muito marcado. Né? Muito marcado. Ele é muito refletido. Você fica refletindo, assim como você é uma professora de teoria da literatura e reflete sobre literatura, e essa é a ideia do Escritor e Seus Múltiplos, uma pessoa que produz, faz essa criação e também reflete sobre criação, mas você reflete muito também sobre a própria escrita, né, de uma maneira técnica, como um teórico faria, como um teórica que é. Né? Isso, muito sobre a minha própria. Eu, como leitora... Eu sou muito seletiva, não é qualquer coisa que eu gosto. Inclusive, a gente que escreve, muita gente assim, Lívia, deixa eu te mandar meus originais. Eu digo, não, isso é um trabalho. Se você quiser que eu olhe seus originais, a gente vai ver quanto é que vai ser esse trabalho. Porque eu não posso ficar lendo, né? Não tenho nem tempo para isso. E quando me chegam livros de outros colegas, inclusive eu quero o seu, que eu não comprei, espero que você tenha trazido para mim, o último, o mais recente, eu gosto muito de ficar com aqueles mesmos. Eu, como leitora, eu sou uma leitora muito acostumada nos meus lugares. Sai uma coisa de Marcos, eu quero ler. Sai alguma coisa de Jorge Augusto, que tem um livro incrível chamado O Mapa de Casa, tem um segundo agora, mas o mapa me pegou, eu quero ler. E como escritora, sou a professora de teoria da literatura, sou a professora de criação literária, sou aquela pessoa que desenvolve pensamentos dentro da teoria da literatura, publicados em muitos livros, e também sou aquela pessoa que escrevo crítica literária. Então, eu acho que eu sou a minha pior leitora. Quando eu vejo alguma coisa, muitas vezes eu estou recitando o poema e digo, tem que mudar, já mudo no que eu estou recitando. E sempre estou com a canetinha e altero o que eu acho que, aqui, recitando saiu melhor. Porque a gente tem isso, né? Quando a gente escreve poesia, eu nunca escrevi poesia para ser recitada. Se a gente pensa nesses meninos de hoje em dia... Eu não gosto, não suporto. Não posso falar assim, né? É uma das coisas que é mais difícil para mim na vida. É essa coisa, Lívia, a gente queria que você lesse uns poemas aqui, um recital. Cara, eu odeio recital. Por que eu odeio recital? Porque eu sempre acho que eu ensaio mal. Porque eu sempre acho que quando eu vou ler a poesia, não é a poesia que eu estava lendo no meu silêncio. Não é a mesma poesia que eu escrevi obsessivamente. Porque todos os meus livros demoram muito. Porque eu sou uma pessoa obcecada. Eu acho que a gente tem uma frustração, né? Na nossa cabeça sempre é mais bonito, né? Quando vai para o papel, todo mundo acha lindo, mas a gente não acha, porque sempre na cabeça era melhor. Né? Tem um delay, eu sinto assim, tem um delay. A gente pensa, por exemplo, no Correntezas. Eu tenho pelo menos uns 8 poemas só nesse livro, eu tentando descrever o gesto que a onda faz. Olha que loucura! Como é que a onda bate na pedra? O que acontece com a água quando ela é espirrada para cima? E eu gosto muito de escrever a partir de imagem poética, né? Eu não consigo. Tem uma poesia mais contemporânea, né, que é muito de uma lírica Eu não queria falar assim, dessa palavra, mas eu não estou sendo desrespeitosa, não. Eu tenho, inclusive, um texto em que eu discuto isso. Mas tem uma lírica que é do desabafo, uma lírica do aconselhamento, né? Eu não consigo muito. Eu entendo, porque vira uma coisa assim, a leitora, o leitor lê, entendeu, pronto, sigamos. Mas o trabalho que eu tenho com o livro, eu passar 5 anos, por exemplo, antes de Em Face,
O último tinha sido Sobejos. Sobejos é de 2017. Em Face é de 2022. Olha quanto tempo, são 5 anos. Muito bem tempo. Digerindo, pensando, anotando. Então, assim, eu acho que o processo de criação eu consigo ser... Eu acho que eu sou muito legal como professora. Mas o meu próprio, eu sempre classifico assim, adoecedor. Eu acho que eu demoro tanto tempo para fechar um livro, porque eu me torno uma pessoa completamente insuportável. Você falou da poesia, sei lá, confessional, né, de desabafo, ou de aconselhamento, ou para as pessoas ficarem, ou de bandeira. Sim. Né? É uma poesia mais direta, mais instrumental. Ela uso. tem um uso imediato. É para uso imediato. E é importante que ela exista, porque muita gente não vai chegar até a gente. É fato. Então, aquilo ali precisa acontecer realmente, mas as chances de ela não sobreviver ao tempo são maiores. Chances, não estou dizendo que não vai, mas as chances de não sobreviver são maiores. Porque se ela é uma poesia que é para hoje, ela é quase um jornal também, né? É claro que se alguém voltar, vai achar lá, poxa... Deixa eu fazer uma pergunta. Você escreveu, eu acho que você estava numa matéria do Jornal à Tarde sobre a pandemia, escrevendo poemas. Escrevi um poema. Me pediram naquela matéria. E aí eu disse, eu não consigo escrever sobre isso que eu estou vivendo. Eu não consigo escrever sobre o que eu estou vivendo agora. Eu preciso que passe, que eu esqueça e depois talvez um dia eu escreva. Né? Mas houve muito isso na pandemia, né? Uma escrita imediatista, né? Necessária. Eu não escrevi quase nada na pandemia. Necessária. Né? E há uma escrita imediatista necessária, né? para ajudar... Dar conta daquilo de alguma forma. Né? Para ajudar na marcha, ajudar na palavra de ordem, né? A gente tem isso. Sim. Né? Mas poesia é mais que isso. Poesia é mais que isso. E eu acho que a gente consegue fazer a marcha da palavra de ordem dentro de um poema que, assim, eu não quero fazer essa divisão, assim, mas dentro de um poema que tem um corpo um pouco menos até utilizável imediatamente. Dentro de um poema que eventualmente seja até mais difícil de eu entender imediatamente. Mas aí é que vem uma coisa que é importante para qualquer leitor, que é a digestão do poema. Se você não se dá tempo para digerir, que é o que eu sempre falo aos meus alunos, não dá para você ler um livro de poesia assistindo, sei lá, Dança dos Famosos. Ou é uma coisa ou é outra, porque a poesia ela é avara. A poesia não é um gênero literário, a prosa ela é muito mais generosa. Porque, principalmente a prosa longa, né, romances. Porque o personagem morreu na página 10. Acontece com todo mundo, eu estou lendo, continuo lendo, os olhos continuam avançando, eu me distraio com alguma coisa e quando eu volto eu passei 3 páginas. Muitas pessoas retornam para as 3 páginas, outras não, seguem. E aí o autor de prosa, ele tem que ser mais generoso porque, agora eu esqueci quem é o teórico, é o Otávio Paz. Ele diz que a prosa é como uma flecha. Ela precisa ir cortando o ar, e no que ela vai cortando o ar, ela vai trazendo mais elementos, ela vai repetindo alguns elementos. Então, a prosa tem isso, né? O personagem morreu na página 10, aí como eu sei que de repente, talvez nem tenha escrito assim, mas em algum momento eu vou repetir que o personagem, depois da morte... Vai ter o luto, né? Vai se falar dele, né? Exato. É uma reiteração. A poesia não é generosa. A poesia é uma única palavra e acabou, às vezes. A poesia, e eu sinto ela muito assim. Por isso que eu tenho muita dificuldade de ler aqueles poemas que... hoje eu acordei e eu estava assim. É o meu limite como leitora. É um limite meu. Então, eu gosto da poesia porque ela me tortura. E rapidamente, há limites para poeta? Mas seu tempo é limitado para responder. Eu não sei. Eu não sei. A poesia sempre bota a gente diante de um limite novo. No caso de Em Face, eu precisei, nos últimos 4 anos, né, no governo, 6 anos de Temer a Bolsonaro, eu precisei escrever algumas coisas.
E esse livro é um livro que quebra todos os meus limites, do título ao corpo. Tem muitos poemas que eu não gosto. Acho que o meu limite seria esse, com a minha poesia, pelo menos. E foi necessário escrever. Foi. Necessário Muito, escrever. né? A gente não pode esquecer o que aconteceu. E outros livros vêm quando? Tem ideia? Bom, Daqui a 5 anos? o próximo, com certeza, daqui a 5 anos. Mas que eu fechei recentemente a revisão do Dia Bonito para Chover, que foi adotado, ele foi prêmio APCA de 2017, e ele foi adotado pela UNEB para o vestibular, agora de 2025. Então, estou ajeitando essa reedição e tem um para chegar, já tem nome, já tem tudo, só falta tempo. Então, a gente vai esperar esse livro, né? E agradecer que você esteja aqui. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito. O tempo passou voando, né? Foi A verdade. gente não se deu conta do tempo, né? É isso, obrigado. E a gente se conhece há tanto tempo, né? Uma vez você falou de mim, constância. A gente tem uma constância. Né? Não é frequência, é constância. Constância, exatamente isso. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Bom, esse foi o Livros à Mão Cheia de hoje com a poeta Lívia Natália. Obrigado, até a próxima.